Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do podcast Rumo à Excelência. Eu sou Gustavo Arantes e responsável por acompanhá-los nessa jornada. Hoje vamos falar sobre o poder do networking, como ser interessante sem ser interesseiro. E para isso temos um convidado muito especial. Mas antes de darmos início ao nosso episódio, eu quero falar sempre sobre a Captas. A Captas é uma consultoria de recrutamento e seleção especializada em contratar para médias e pequenas empresas, com equipes focadas nas verticais de marketing, vendas, engenharia, tecnologia, RH e finanças. Se você acredita que a pessoa certa pode mudar o seu negócio, entre em contato com a Captas, que vai ter o maior prazer em te atender e entender como consegue te ajudar. Bom, agora apresentando o nosso convidado de honra aqui hoje, o Weligan Júnior. O Weligan é cristão, engenheiro eletricista de formação e empreendedor de vocação, manauara, formado pela Universidade Federal do Amazonas, fundador e CEO da WJR Fixer, conselheiro estratégico de diversas empresas de pequeno e médio porte, mentor do programa Equity Mais Um, do Grupo Primo, já empreendeu em diversos outros setores com muito sucesso, tais como varejo, saúde e engenharia, e possui negócio nos ramos de eventos, saúde, educação e consultoria. Weligan, muito obrigado por estar aqui conosco, é um prazer te receber no podcast Rumo à Excelência. A honra é minha, meu irmão. Adorei. E assim, eu costumo dizer que todas as vezes que eu vou em podcast, eu queria entender se eu me apresento tão bem quanto as pessoas me apresentam, porque eu acho muito legal. A pesquisa foi bem feita, né? Foi muito bem feito. E assim, já fazendo um adendo aqui à minha fala, eu já sou atendido pela Captas. Mas ouvindo você falar, fiquei com mais vontade ainda, como se eu não tivesse sido atendido. A descrição da Captas também ficou boa. Tá maravilhosa. Tá melhor que a minha, inclusive. Time de copy acertou. Acertou. Weligan, hoje a gente vai falar sobre networking. E muitas das pessoas, eu vejo que, acho que todo mundo que nos ouve tem potencial de construir coisas grandes sozinho. Mas, com toda certeza, trazendo para minha experiência de tudo que eu vivi, eu consegui encurtar muitos dos caminhos me conectando com pessoas certas. Só que tem gente que tem medo de usar o networking. E aí, para a gente entrar, vamos primeiro discutir o conceito. O que é esse trem? O que é o networking? Como que ele funciona? Explica pra gente um pouquinho, porque para mim isso é a maior referência das pessoas que eu conheço nesse assunto. Obrigado. Que honra, irmão. Eu costumo dizer que você que é mineiro, o mineiro ele tem a facilidade para fazer networking. Networking é uma palavra muito bonita, muito longa, que nada mais é do que a gente ser bom de relacionamento. Então, você ter uma rede de contatos, é uma rede de relacionamento onde você consegue utilizar esse bom relacionamento para benefício não somente próprio, mas principalmente para as pessoas que estão ao teu lado. Então, uma pessoa que, por exemplo, é boa de networking, ela é uma pessoa boa de relacionamento. E principalmente, quando na sua fala você diz que networking ajuda a gente a encurtar caminho, eu vou fazer uma adição que, além de encurtar caminho, a gente consegue pegar o caminho certo. Perfeito. Porque, na maior parte das vezes, as pessoas com quem a gente faz networking, elas já trilharam aquele caminho. Então, fica muito mais facilitado para a gente. Numa descrição muito breve, networking é você ter uma boa rede de contatos e ter um bom relacionamento com essas pessoas. E relacionamento que de fato você usa, né? E você é próximo, você tem a ideia da servidão, isso é muito legal. Porque eu já vi gente virar para mim e falar assim: Gustavo, eu tenho um networking incrível. Olha aqui o tanto de... Hoje ninguém mais usa cartão, mas olha o tanto de cartão que eu tenho. Eu falo, cara, que legal. E para quantas pessoas, se você ligar agora, elas vão parar e elas vão te atender com boa vontade? Eu falo, não, mas se eu precisar, pelo menos para acessar, eu tenho um contato. Eu falei, mas isso não é networking. Networking, de fato, é uma rede de relacionamento e não uma série de números de telefone. Isso. E assim, eu gosto de dizer também que todo mundo é vendedor, né, Gustavo? Nós somos vendedores, a gente tem um time de vendedores e eu costumo dizer que o vendedor, ele precisa ser bom em duas coisas. Certo. Ele tem que ser bom em agregar valor para as pessoas e ele tem que ser bom de relacionamento. Então, quando você pega historicamente, né, a gente que nasceu na década de 80, a gente ainda pegou a era do cartãozinho de visita. Eu lembro que, assim, falando um pouco sobre mim também, eu sempre gostei de cultura pop.
sempre gostei de super-herói, sempre gostei de anime. E eu tinha um porta-cartão de visita do Batman. Eu adorava aquele porta-cartão. Por quê? Porque ali eu ia colocando o cartão das pessoas, mas de fato, não necessariamente por ter vários cartões, eu tinha vários bons relacionamentos. Perfeito. Porque quando a gente vai para a essência do relacionamento, que é a base do networking, você precisa de nutrição. Um bom relacionamento ele precisa de proximidade. Um bom relacionamento ele precisa de profundidade. Um bom relacionamento ele depende de frequência. Então, no final do dia, você pode ter o nome da pessoa, onde ela trabalha, o endereço, o telefone, mas não necessariamente ela é uma pessoa que compõe a tua rede de contatos. No final do dia, é um pedaço de papel com algumas informações que, se você não nutrir bem, não tiver profundidade, não tiver uma boa frequência e principalmente não agregar para essa pessoa, porque muita gente acha que ter um bom networking é ter o telefone de muitas pessoas influentes, importantes, prósperas, mas a gente precisa agregar também. Networking é igual a servidão. Você tem o serviço, você precisa agregar para quem está ali do seu lado. E uma forma muito boa de agregar é fazendo pergunta. É perguntando, poxa, Gustavo, como é que eu posso te ajudar? Qual a dificuldade que você está passando hoje? E todo mundo, na minha visão, e a gente já conversou muito sobre isso, né, nos bastidores, eu costumo dizer que você sempre tem que andar com pessoas melhores do que você. Perfeito. E sob essa ótica, eu genuinamente acredito que todo mundo é melhor que a gente em alguma coisa. Então, quando você tem na sua rede de contatos pessoas melhores do que você, e aí uma coisa que faz os relacionamentos serem duradouros, no meu ponto de vista, é a gente ter princípios e valores análogos. Você consegue não somente agregar, mas fazer com que essa pessoa agregue na sua vida também, porque ela é melhor do que você em alguma coisa. Uhum. Então, o networking, ele também fala muito sobre nós sermos complementares. Então, por exemplo, a gente vai aqui, a gente já se conhece, né? Se deixar, a gente vai ficar aqui umas 5 horas conversando. Vão ser ótimas 5 vão horas. ser ótimas 5 horas, a gente possivelmente não vai ver o tempo passar. E sob a ótica de networking, eu falei sobre frequência. Então, é sempre bom você ter boas conversas com quem está na tua rede de contato. E sempre fazendo boas perguntas. E a que eu mais gosto, Gustavo, é como eu posso te ajudar? Para mim é uma pergunta muito poderosa que faz com que essa ótica de serviço, de servidão, ela seja colocada em prática. Porque, vamos ser honestos, todo mundo precisa de ajuda em alguma coisa. E às vezes, cara, é uma palavra de ajuda. É uma palavra porque a pessoa teve um dia difícil, um momento difícil, está passando por algum desafio nos negócios, e nós que somos empreendedores, empresários, a gente acorda com desafio e vai dormir com desafio, né, Gustavo? Então, quando você pergunta para alguém como você pode ajudá-la, você serve essa pessoa, você ajuda e, pô, quem não gosta de ajudar alguém, né, Gustavo? É bom, né? É bom, né? A gente o se sente sentimento bem, de cara. que a gente se sente bem. E você falou de alguns elementos de criar relacionamentos. Tem um livro que eu li que chama Manual de Persuasão do FBI. E ele traz 4 pilares para você conseguir construir um relacionamento com alguém. E ele fala sobre intensidade, duração, frequência e proximidade. E quando a gente faz uma analogia, se você for pegar na época de escola, eu era da pá virada. Do fundão. Mas nunca pude, porque lá eles sempre me colocavam no lugar perto de um monte de gente mais nerd que não conversava muito e eu conseguia atrapalhar um pouco essa galera. Só que eles viravam sempre meus amigos. Mas viravam meus amigos por quê? Bom, frequência. Todo dia eu tinha que sentar lá. Duração. Eu passava 5 a 6 horas por dia do lado dessas pessoas. Intensidade. Chegava algumas épocas de prova, a gente começava a trocar dever, começava a colar um do outro. Então, todos esses pilares de frequência e proximidade, né? Estava realmente do lado. Todos esses pilares faziam com que realmente eu conseguisse criar bons relacionamentos. São pessoas que hoje eu sou super amigo delas. Que legal. Mas que talvez se eu não tivesse sido obrigado a vivenciar proximidade, intensidade, duração, eu não conseguiria virar amigo delas. Porque meu grupo de amigos eram outros. E aí, falando sobre grupo de amigos e grupo de relacionamento. Você falou que todo mundo é melhor que você em algum aspecto. Com toda certeza. Eu concordo plenamente. Só que eu tenho alguns exemplos de pessoas que têm o mesmo grupo de amigos há 20, 25 anos. Eu tenho um grupo de amigos que está comigo
faz 25 anos que a gente é amigo. A gente sabe tudo da vida um do outro. Só que eu vejo pessoas que se limitam a ficar nesse grupo. Eu não estou falando que ter grupo de amigos de 25 anos é ruim, mas se eu tivesse mantido única e exclusivamente esses amigos, eu venho do interior de Minas Gerais. Estão todos lá, parados, estagnaram a vida e estão felizes do jeito que eles formaram. Alguns outros não formaram. Mas se eu não mudasse a minha perspectiva, não mudasse a minha régua, provavelmente eu ainda estaria no interior de Minas Gerais, trabalhando no emprego ok, digno, razoável, mas não teria empreendido, não teria evoluído tanto na vida. O que você acha disso? Assim, todo mundo precisa de buscar novas redes o tempo todo? Eu fui mentorado de uma pessoa que eu admiro bastante. O nome dele é Joel J. E ele me ensinou uma coisa que eu guardo até hoje. Ele dizia o seguinte: quando você está insatisfeito no lugar que você está, no ambiente que você está, ou você muda o ambiente, ou você muda de ambiente. Você Perfeito. sai de onde você está. Sob essa ótica, eu também tenho amigos de 10, 15, 20, 25 anos, eu amo todos eles. Só que conforme a gente vai crescendo e tendo novas aspirações, a gente tem que entender que o que trouxe a gente do ponto A até o ponto B não necessariamente vai fazer a gente ir do ponto B para o ponto Z. E aí, sob a ótica do alfabeto, por que eu citei aqui o ponto A, o ponto B e o ponto Z, que é o final do nosso alfabeto? Porque a gente quer mais. Certa vez, Gustavo, eu estava no evento e aí eu escutei o Flávio Augusto perguntando assim pra gente. Ele falou: gente, por que vocês empreendem? E aí, assim, era um grupo pequeno, seleto, 50 pessoas. E aí, Gustavo, todo mundo se olhou, cara. Todo mundo se olhou, assim, não entendendo muito a pergunta, porque era óbvia a resposta. Uhum. A gente empreende porque a gente quer mais. A gente quer ajudar mais gente, a gente quer mais prosperidade, a gente quer ajudar a nossa família, as pessoas que a gente ama, a gente quer ter novas experiências, a gente quer entregar mais, principalmente pelas bênçãos que Deus coloca na nossa vida. Então o empreendedor, ele quer mais. Só quando você está sempre no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, ouvindo as mesmas coisas, e você está buscando... Sempre os mesmos assuntos, sempre as mesmas coisas. E você busca coisas novas, isso beira a insanidade. Eu gosto de dizer que algumas frases famosas ou atribuem a Albert Einstein ou é o provérbio chinês, né? Mas essa eu realmente acredito que foi Einstein que falou, porque eu julgo ela, assim, tem um brilhantismo gigantesco, que ele dizia o seguinte, que o princípio da insanidade é você fazer sempre as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Não tem como. Então, na minha visão, você tem sim que sempre buscar novos ambientes, novos ares, novas pessoas. É quase que um processo de oxigenação. E, de novo, tá tudo bem você ter amigos de longa data, né? Eu tenho um versículo bíblico que eu gosto muito que diz que a Bíblia diz que existe um amigo que é mais chegado do que um irmão. São essas pessoas que você pode contar na maior parte das coisas que acontecem na sua vida. Mas, assim como eu, assim como você, essas pessoas têm limitações. Sim. E essas limitações, somadas às limitações alheias, e quando a maior parte não busca ir para o mesmo lugar que você, fica muito difícil. Então, eu fortemente acredito que você tem que sair desse ambiente. Eu vou te dar um exemplo, a minha vida, a minha trajetória. Eu sou manauara, como você bem disse, mas eu nasci em Manaus, com 1 ano eu vim para São Paulo, morei 6 anos aqui em São Paulo, fui para o Rio de Janeiro, meu pai é carioca, moramos lá 9 anos, e depois em 2003 eu fui para Manaus, voltei de novo, morei em Manaus até 2022, morei em Manaus, me graduei em Manaus, casei em Manaus, né, para honra e glória do Senhor, né, minha esposa está aqui, está ouvindo isso, então já vou aproveitar para fazer o meu jabá. Tem que fazer o jabá, tá certo. Mas sabia que isso é bíblico, cara? A Bíblia diz que herança a gente recebe dos nossos pais, mas a boa esposa vem do Senhor. Então eu sou muito grato, inclusive, pelo meu casamento, mas fechando parênteses e voltando pro assunto, eu saí de Manaus movido por esse
sentimento de querer mais, de querer estar em outros ambientes, de querer acessar novas coisas, novas pessoas, de um lugar que eu não tinha como. E por que eu digo isso? E aí digo sem nenhuma ótica julgatória, tá, Gustavo? Mas assim, o meu negócio mais antigo, ele faz 20 anos agora em maio. É uma empresa familiar, fundei com os meus pais, de engenharia clínica. Em resumo, a gente faz manutenção de equipamentos de UTI e centro cirúrgico. E eu empreendo há muito tempo, né? Tô próximo dos 40. Eu sei que não parece, gente, mas eu tô próximo dos 40. Há quem discorde, há mas quem tudo discorde, bem. né? Mas são poucos. E eu fui crescendo. Eu sou a primeira pessoa da minha família a ter curso superior. Meus pais, assim, minha mãe é a melhor vendedora que eu já vi na face da terra. Meu pai é o cara mais brilhante tecnicamente. Tanto que ele trabalhou 35 anos com aviação, com curso técnico de mecânica e depois, obviamente, foi fazendo as formações em elétrica, em eletrônica, na parte de aviação como um todo. São brilhantes. Só que nós que somos engenheiros, você partilha disso comigo, a sociedade tem o estigma que a gente sabe fazer tudo, a gente sabe resolver tudo, né? E primeira pessoa da família a ter curso superior, tinha que resolver tudo. Então, quando eu assumo como CEO da Hospitalar Service, eu venho com um legado de saber resolver tudo. E eu não sabia. E aí, conforme eu fui estudando, me especializando, fui resolvendo as coisas, mas faltava, porque eu me sentia preso. E aí, quando a gente começou, e aí eu gosto de dizer que, para mim, negócio, Gustavo, é tipo carteira de investimento. Quanto mais diversificado você tá, mais protegido você tá. Então, eu e minha esposa, a gente começou a enveredar para outros negócios. A gente foi para o varejo, abriu nossa primeira loja em shopping em 2017. Depois a gente, 6 meses depois, já foi para 4 operações. A gente adorava varejo. E aí eu senti cada vez mais a necessidade de trocar com outras pessoas, de sentar com alguém e falar assim, cara, como é que você faz isso? Me explica, porque eu quero aprender. Eu adoro aprender. E lá em Manaus eu senti muita dificuldade nisso. Na verdade, eu me sentia preso, sabe? Tá. Então, tinham dias assim que eu falei, cara, eu já sei o que vai acontecer, eu já sei o que o meu time vai perguntar, eu já sei como resolver, e agora? E Para onde eu precisava vou? de buscar novos ares. E aí, até para encurtar a história, dia 18... É uma história bem legal, Gustavo. Dia 18 de agosto de 2022, eu decidi, junto com a Ingrid, mudar para Alphaville, e dia 1º de setembro a gente se mudou para Alphaville. 2 semanas Foi depois, muito mais ou rápido. menos. E a gente se mudou com uma mala de mão. Inclusive, quem está escutando a gente, por favor, não vou incentivar vocês a fazer a sua esposa mudar para uma outra cidade com uma mala de mão. Mas tudo municiado assim por um desejo muito grande de crescimento, né? Graças a Deus, nossa operação é muito, muito robusta, 20 anos, a gente já rompeu as estatísticas do mercado brasileiro, mas Deus colocou um desejo no meu coração de retribuir ainda mais, de fazer mais para outras pessoas, de usar o que eu tenho de dom, de talento, para poder agregar na vida delas. Só que de onde eu estava, eu não ia conseguir fazer isso. Então ele fez eu sair da minha terra natal e me levou para outro lugar. E por que eu falo que essa história é legal? Abrindo um parêntese aqui, quando eu era mentorado do Joel junto com a Ingrid, ele tinha uma dinâmica que era muito legal. E aí quem está escutando a gente pode fazer também com as pessoas que têm networking. Ele dizia o seguinte, ó, você e o Gustavo, vocês vão tirar 1 hora do tempo de vocês. Durante 30 minutos o Gustavo vai falando sobre as dores dele e você vai ajudá-lo, como se fosse uma ótica de conselho. E depois, nos próximos 30 minutos, a gente inverte. Eu vou falar das minhas dores e o Gustavo vai me ajudar, beleza? Perfeito. E aí, eu fiz com um amigo chamado Adécio, lá de Floripa. E eu nunca fui a Floripa. E aí ele falou assim, Wellington, cara, você tem que vir me visitar, cara, que é um paraíso e tal. Falei, Adécio, vou te falar uma parada, irmão. Se você estiver convidando por conveniência, nem convida, porque eu vou mesmo. E aí ele riu e falou, não, aí ele mostrou assim, falou, cara, eu moro de frente pra praia, vem pra cá, é bem legal e tal. Eu falei, beleza. E lá em Manaus, dia 5 de setembro, é feriado, aniversário da cidade. E como a gente foi varejista por muitos anos, ainda temos uma loja ainda de produto médico hospitalar, a gente aproveitava esse período de feriado porque as vendas caíam bastante. Então a gente deixava algumas orientações para o time e a gente sempre gostou muito de viajar, e viagens mais curtas.
causa da agenda muito cheia. E aí, o que eu pensei? Falei, pô, vou aproveitar esse feriado de setembro e vou para Floripa visitar o Adécio. Comprei uma passagem no outro dia, avisei a Indy, tudo bem. E aí, pô, decidimos dia 18 de agosto mudar para Alphaville. Você lembra disso? Legal. Cara, mais ou menos assim, dia 25, 26, você concorda que por mais que a gente tenha dinheiro, não necessariamente você precisa pagar mais caro por alguma coisa? Não, continua Cara, o Manaus... mesmo muquirana de sempre. Exato, Muquirana né? não, brincadeira. É redução de custo, né? Lógico. E aí, eu falei assim, amor, cara, eu não tô conseguindo encontrar passagem. Os três estavam assim, R$3.000 por pessoa. E falei, putz, uma passagem que a gente costuma pagar R$800, R$1.000. E aí, cara, eu cheguei cansado, irritado em casa. E aí Deus falou comigo, falou assim, cara, abre teu aplicativo da Latam. Eu abri, tinha uma passagem, Manaus-Floripa, que eu comprei em fevereiro de 2022. Só que, Gustavo, pasme, eu te falei que eu mudei dia 1º de setembro, né? Sim. A minha passagem de Manaus para Floripa era Manaus, Guarulhos, Guarulhos, Floripa. Era só eu descer em Guarulhos que eu já tinha, desde fevereiro, a passagem para eu me mudar para uma outra cidade. E eu não fazia ideia que eu ia mudar para lá. No mesmo dia que eu tinha que mudar, que o meu contrato, a vigência do meu contrato de aluguel lá em Alphaville já estava valendo, cara. Nossa. Então, assim, fechando o ciclo da sua resposta, cara, a gente sempre tem que estar buscando novos ambientes, buscando mais network, mais gente que a gente possa servir, que possa agregar na nossa vida de alguma maneira. E também fortalecer nossa rede de relacionamento, né? Tem uma sócia que outro dia ela virou e falou assim, Gu, eu queria muito conseguir aumentar o número de novos negócios que eu trago aqui dentro da Captas. Yeah. Falei, legal. Para mim, o jeito mais fácil de você vender ou de começar uma prospecção é com as pessoas que você tem relacionamento. Senta aqui, lista para mim todas as pessoas que você tem relacionamento e que estejam dentro do nosso ICP. ICP, perfil de cliente ideal. E aí ela começou a listar todas as pessoas, listou 15 a 20 nomes. Eu falei assim, o que você fez recentemente para essas pessoas? Não, nada. Falei, quando foi a última vez que você encontrou com elas? Ela falou, poxa, tem uns aqui que tem muito tempo. Falei, por que você não busca retomar o contato com elas, ao invés de fazer prospecção fria via LinkedIn, ligação, mandar um WhatsApp, buscar lista? Por que você não conversa primeiro com essas pessoas? Falei, poxa, mas será que vai ser bom? Falei, olha, eu tendo, Gustavo, particularmente, a sempre preferir comprar dos meus amigos. Primeiro, porque eu dou feedback para eles caso alguma coisa não vá bem. Se tiver algum nível de exigência maior, eu vou falar com eles. E se for para enriquecer alguém, também vou enriquecer quem está próximo de mim. Seja alguém da casa, né? Prefiro que os meus amigos prosperem, porque a tendência é que eu consiga prosperar junto. Perfeito. E aí ela começou a fazer, mas eu tive que ficar em cima, incentivar, fazer uma lista de atividades, porque tem gente que é muito retraída e é tímida. Como que uma pessoa tímida não é o nosso caso? Né? A gente chega, fala com todo mundo, abraça, conversa com o porteiro, mas para quem não é assim e é uma pessoa tímida e retraída, como que ela consegue destravar esse gatilho e começar? Eu gosto de dizer que a melhor forma de você se relacionar com alguém é começar com uma exposição. Então, por exemplo, você não conhece alguém, você pode fazer uma coisa que você faz todo santo dia na sua vida. Dá um bom dia, dá uma boa tarde, dá uma boa noite, puxa um assunto. Por exemplo, eu gosto muito de futebol, assim como você. Não vamos entrar nessa seara aqui, mas, cara, eu sou flamenguista pra caramba. Qualquer lugar do mundo, Gustavo, eu consigo puxar assunto sobre futebol. Então, na hora que você vai começar com essa exposição e começar a conversar com alguém, eu começaria pela parte da educação. E o que é isso? Você cumprimentar a pessoa com uma coisa, e aí você pode achar que é besteira, que é muito pequeno, mas isso faz uma diferença absurda. Quando você cumprimentar alguém, cumprimenta com um sorriso no rosto. Sim. Um sorriso abre portas que às vezes o dinheiro não abre. Assim como networking. Networking eu costumo dizer que é muito mais valioso do que dinheiro. Então, mesmo você tendo um nível de timidez alto, você consegue começar um relacionamento, você consegue começar uma boa conversa, cumprimentando muito bem e com um sorriso no rosto.
E aí, por que eu falo disposição? Porque pro tímido, né, quando eu tô em cima do palco, eu pergunto assim, gente, quem é tímido? Aí uns 3 levantam a mão. Eu falo assim, o tímido, quem é tímido de verdade nem levantou a mão, né? Porque tá tímido. E por que eu faço essa dinâmica? Para quebrar o gelo. Então, uma forma de você quebrar o gelo, começando uma conversa, é com um sorriso. Porque, às vezes, a pessoa tá naqueles dias, cara fechada, dia difícil, mas, cara, um sorriso, assim, genuíno, é tipo você olhar... Já olhou pra uma criança? Cara, não tem como Não tem olhar pra uma como não criança e sorrir, você né? não sorrir, você não É ficar verdade. feliz. Cara, e na hora que você sorri aquilo, traz uma energia boa. Então, eu começaria com um bom cumprimento e um bom sorriso. E hoje em dia, a gente passa tanto tempo no telefone que parece que o ser humano ele não consegue mais ficar ereto, olhando nos olhos da pessoa, ele só olha para baixo. Então, faz um teste quando a gente sair daqui do estúdio. Passa por alguém, cumprimenta essa pessoa. Tem gente que se assusta, porque não está mais acostumado. Então, mesmo sendo tímido, eu começaria, oi, tudo bem? Bom dia. Abre um sorriso. E aí percebe, eu gosto de dizer que o empreendedor de sucesso, ele tem alguns sentidos muito apurados, Gustavo. O primeiro deles é a audição. O empreendedor tem que ter a audição muito boa. E eu gosto de dizer que Deus, na sua infinita sabedoria, ele criou a gente com 2 ouvidos e uma boca. Eu digo até Perfeito. contraditório isso, né? Vindo de um falador que nem eu. Mas a gente precisa ouvir muito. E Concordo. depois, a visão. Não somente a visão de negócio, mas a percepção aos detalhes. Então, cara, repara o que a pessoa está vestindo. Por exemplo, a gente gosta de relógio. Faz um comentário sobre o relógio. Verifica como a pessoa está vestida, se ela está com uma roupa para ir para academia, se ela está com uma roupa de time de futebol, se ela está segurando uma criança. Ontem eu cheguei no meu prédio, a gente subiu no elevador, tava uma mãe segurando uma sacola numa mão e o filho na outra. E aí, na hora que a gente entrou no elevador, a criança com vergonha, ela foi pro lado da mãe, assim, na perna, e colocou o rosto enfiado nas pernas da mãe. E aí ele tava com uma mochila dos Vingadores. Aí eu falei assim, só a mochila dos Vingadores? Ele olhou assim pra mim, só fez assim, ó, com a cara meio fechada. E aí tinha um Capitão América pendurado, como se fosse um chaveiro. Aí eu falei, quem é esse na sua mochila? É o Hulk? Aí ele. Aí eu falei, já sei, é o Homem-Aranha. Ele. Aí eu falei, então é o Gavião Arqueiro. Aí dei nome de vários heróis. Por fim, eu falei assim, eu acho que esse é o Capitão América. Gu, ele virou pra mim, irmão, com um sorrisão, falou assim, é o Capitão América, tio. Acabou. Eu ganhei a criança olhando. E a mãe? E a mãe. E aí eles desceram, deram boa noite pra gente, ele deu tchau, sabe? Então, cara, eu tô dando um exemplo muito simples. E aí, irmão, meu nome é Welligan, né? Não dá pra ser mais complexo do que isso. Então eu gosto O de... Elegant Júnior. Júnior. Eu gosto de simplificar as coisas, mas é um exemplo muito simples de como você pode começar uma conversa e, por consequência, dar início a um relacionamento que vai te levar ao networking. E aí a gente começa a criar alguns bons relacionamentos, só que a gente não faz relacionamento sentado no sofá ou olhando só Instagram, né? A gente tem que Não. sair de casa, a gente tem que se expor e muitas das vezes é desconfortável esse início. Pode parecer que não, mas eu sou uma pessoa, eu sou tímido. Eu Jura? gosto, depois que eu conheço alguém, eu acho maravilhoso. Abre a Mas se eu porteira. chego num ambiente e eu não conheço ninguém, eu fico extremamente desconfortável para começar a conversar. Sou ruim de puxar assunto. Mas depois, esse é o Eligan, aí eu te conheço e aí o papo flui muito bem. E eu falo com as pessoas, cara, precisa de levantar, precisa de sair de casa. A gente está dentro de algumas comunidades, a gente participa do No Equity Mastermind. Mais Club do Grupo Primo, e lá a gente tem pessoas incríveis do nosso lado. Mas o meu primeiro encontro que eu fui lá, fiquei morrendo de vergonha, eu não conhecia ninguém. E aí tive a sorte, conheci o Eduardo, nossas esposas se conheceram, viraram amigas, e aí eu comecei a conseguir me entrosar. Mas até eu conhecê-lo, eu fiquei com extrema vergonha no assunto. Mas você precisa de fazer, né? Então, se você falar assim, Gu, como que alguém começa a construir um relacionamento? Sendo educado, ouvindo e prestando atenção nas outras pessoas. Mas beleza, tem pessoas certas para eu me conectar? Para eu começar a dar o start nesse negócio? Tem. Na minha visão, tem. Por quê?
eu costumo dizer que quando você está perto de pessoas que têm os mesmos princípios e valores que você, as coisas são facilitadas. Vou te dar um exemplo. Tá. Eu sou cristão. Eu vou para a igreja segundas e quartas, que eu faço um seminário teológico na igreja, e eu vou para a igreja aos domingos. Pelo menos essas 3 vezes. E aí, quando você vai para a ótica espiritual, nós que somos cristãos, a gente tem premissas absolutas, né? Então, a gente acredita que Cristo ressuscitou ao 3º dia, né? Que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A gente acredita que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. A gente tem crenças iguais. A gente tem princípios iguais. Valores iguais. Então, sob a ótica de networking, você tem que buscar quem é parecido com você em princípios e valores. Eu não estou dizendo que você precisa. Eu sou comunicativo, vou buscar um comunicativo. Eu sou tímido, vou buscar um tímido. Eu sou matemático, vou buscar um matemático. Não é isso. Eu não estou falando de premissa técnica. Estou falando de princípio e valor. Valor é aquilo que modela os seus comportamentos e princípios são premissas que você segue e tem impacto direto na sua vida. Então, por exemplo, tem muitos livros, principalmente falando de negócios, que falam assim, pô, você quer ser o 6º milionário? Anda com 5. Né? E aí é algo muito interessante, porque eu nunca gostei de uma ótica mais esotérica, sabe, Gustavo? Eu sempre fui um curioso. Né? A gente que é engenheiro, a gente, por natureza, nós somos curiosos, questionadores. E aí, um belo dia, eu estava em casa, a Ingrid, minha esposa, estava lendo um livro, ela falou assim, eu estava para construir uma palestra para uns mentorados meus. E aí ela estava lendo um livro e falou assim, cara, que interessante, você já ouviu falar de neurônio espelho? Eu falei, não. Aí ela falou assim, ó, funciona assim, assim, assado. E aí, o curioso, o que você acha que eu fui fazer? Fui pesquisar. E aí, cara, encontrei algo fantástico. No início da década de 90, um pesquisador, um neurocientista italiano da Universidade de Parma, ele descobriu a existência do neurônio espelho, que nada mais é o seguinte, quando você vê alguém fazendo alguma coisa que te chama a atenção, ele aciona esse neurônio espelho. E esse neurônio espelho, por sua vez, ele é responsável por reproduzir comportamentos, hábitos e cultura. Anos depois, um outro pesquisador da Universidade de Parma estava fazendo uma pesquisa com macacos. E aí o que ele percebeu? Que todas as vezes que ele entrava no laboratório, Gustavo, comendo, as ondas neurais dos macacos oscilavam. E aí ele foi enveredar na pesquisa e descobriu os neurônios de espelho. Mais para frente eles escreveram um livro sobre isso, chama Mirrors in the Brain, né, os espelhos no cérebro. E aí com a descoberta dos neurônios de espelho eu consigo entender a importância do ambiente e como essas pessoas têm impacto na sua vida. Ou seja, pelo processo, e vamos colocar num processo, né, já que temos 2 engenheiros aqui, então você vê uma coisa que te chama atenção, aciona o teu neurônio espelho, depois ele dá um comando para que você reproduza comportamentos, hábitos e cultura. E por consequência, suas ações aqui vão gerar um resultado. Concorda comigo? Perfeito. Muito Partindo dessa ótica, você concorda que quem está do nosso lado influencia diretamente no nosso comportamento? Com toda certeza. Então, na hora que eu quero fazer networking, eu vou procurar quem é parecido comigo em princípios e valores. Porque se você tem um hábito bom e eu convivo com você sob a equação que você trouxe do livro, se eu tenho uma frequência, se eu tenho proximidade, se eu estou com você no dia a dia, eu vou possivelmente replicar os seus hábitos. Então, por exemplo, você está jogando tênis agora. Você vai ver que conforme você vai andando e jogando com outros tenistas, você vai falar, caramba, o movimento X que o cara faz, ele tem uma pegada assim, ó. Às vezes ele não fica tão pro fundo da quadra, vai mais para a rede. Você vai aprendendo porque isso chamou sua atenção. E fisiologicamente, o seu cérebro está dizendo, isso é legal, deixa eu replicar aqui também. Então, sob a ótica de networking, eu começaria por pessoas que têm princípios e valores parecidos com os seus. Legal. E aí, quando você fala de neurônio espelho, nós somos seres humanos, somos rodeados de vieses cognitivos. Perfeito. Existe um viés do princípio da transferência de afeto, que se o Eligan me diz que gosta de uma pessoa e é amigo dela, eu tendo a gostar
dessa pessoa antes de conhecê-la. Eu já penso, nossa, fulano realmente deve ser muito legal, e quando eu vou conhecê-la, eu vou com o maior sorriso do mundo. E aí se você fala, Gustavo, eu não gosto tanto do fulano, aí logo eu penso, se o Eliga não gosta, boa gente essa pessoa não é. Não quero nem chegar perto e tendo, às vezes, até a me afastar das oportunidades que eu tenho de me conectar com ela. E aí você se depara num cenário que você conseguiu quebrar uma barreira, conseguiu se conectar com um grupo, mas você percebe que as pessoas ainda estão muito acima do seu nível. E seja qual for, às vezes você tá numa mesa que você fala, cara, disparado aqui eu sou o que tem menor poder aquisitivo, ou aqui eu sou o que tem o menor grau hierárquico dentro da empresa, ou eu tô dentro dessa mesa e eu sou a pessoa que tem menor exposição à mídia, qualquer que for o seu critério, mas muitas das vezes a gente tem um pouco da síndrome do impostor e a gente acaba se desvalorizando, síndrome do vira-lata, na verdade, isso, né? Perfeito. E eu queria saber de você agora, Wellington. Quantas vezes você já chegou numa mesa, você pensou, poxa vida, dessa mesa aqui eu sou o que está no mais baixo nível, em qualquer que seja o nível que você associou, e como lidar para quebrar essa barreira e conseguir se sentir um pouco mais confortável? Eu gosto de dizer que o empreendedor ele encontra oportunidade onde as pessoas veem problema. Então, se eu sento, e isso já aconteceu diversas vezes e acontece até hoje, numa mesa onde todo mundo é melhor do que eu em alguma ótica, isso é uma baita de uma oportunidade. E aí, lembra que a gente falou sobre 2 sentidos que o empreendedor tem que ter de maneira muito aguçada? Eu falei da Audição e audição. visão. Eu começo a escutar. Porque se tem tanta gente boa numa mesa, ao passo que elas podem me ensinar, eu preciso ter uma característica que vai me ajudar. E aí essa não é o sentido. Essa característica é humildade. Ou então humildade é você sentar e reconhecer, pô, Gustavo é melhor do que eu em pessoas, em recrutamento e seleção. O que eu posso aprender com o Gustavo? E aí, você tocou num ponto que para mim, assim, você foi cirúrgico. Você falou que muitas pessoas sofrem da síndrome do vira-lata. Eu vejo que no nosso país isso acontece com muita frequência. Isso é muito triste. Por quê? Porque as pessoas não entendem princípios. E aí, por que eu estou te falando isso? Biblicamente falando, a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Ele deu um espírito de amor, de poder, de equilíbrio. Então, você já nasceu com isso. E aí, muitas das vezes, as pessoas se diminuem. Eu gosto de dizer que, uma vez a minha esposa falou isso, falou assim, ó, o dia que você conseguir engarrafar sua confiança, a gente chega no bilhão mais rápido. E, cara, eu sou altamente confiante, mas a confiança, ela vem de alguns aspectos. Ela vem de conhecimento, ela vem de resultado. E sob essa ótica, irmão, todo mundo tem resultado. Todo mundo tem conhecimento em alguma coisa. Só que para isso, você tem que ter um autoconhecimento muito bom. Então, assim, vou ser muito honesto com você. A gente convive com dezenas e centenas de empreendedores todos os dias e tem muita gente boa que a gente conhece. Cara, isso é uma baita de uma oportunidade de a gente aprender com eles. E aí você fala, pô, mas beleza. Sob um fator determinado, eu sou o pior daquela mesa. Como é que eu agrego para outra pessoa? Tem outras coisas que você é muito melhor e eles não são. Você serve. Mas eu gosto de dizer que quando você serve, isso precisa ser genuíno. Porque quando não é, todo mundo A máscara percebe. cai, né? Na hora. Né? Tem que ser de verdade. E aí, pô, pode parecer clichê, e eu aprendi com o Bruno Perini que clichês só são clichês porque eles são verdade. Então, quando a hora que você quer se aproximar de alguém, você quer agregar, serve a pessoa. Todo mundo é bom em alguma coisa. O ponto é que as pessoas não se conhecem, elas não se apoderam daquilo que Deus já deu pra gente. Deu poder, deu equilíbrio, deu coragem, deu ousadia. A gente que tá lá, tá aqui, ó, no nível dos olhos, e a gente só falta pegar e se apoderar disso. É por isso que tem tanta gente por aí que não prospera, que não rompe, que não tem negócio, por exemplo. Por quê? Porque ela se aconselha com o pior dos conselheiros, que é o medo. Ai, mas se eu fizer e não der certo. Cara, se você não fizer, já não deu certo.
Mas se rirem de mim, cara, vão rir e falar de vocês, você fazendo ou não fazendo. Mas se der errado, cara, você concorda que nós, empreendedores, empresários, se a gente não fizer, alguém vai fazer por você? Não vai. Não vai, né? Então, se você não fizer, já deu errado. Você concorda comigo? Perfeito. Só que, cara, tem um componente nessa equação que você controla. Quem é? Você. Então, só vai dar errado se você quiser que dê errado. Mas se você continuar, prosseguir e não desistir, vai dar certo em algum momento. Só que o ponto é que o ser humano, ele é imediatista. Ele é impaciente. Ele não quer pagar o preço, ele não quer esperar, ele quer atalho. E eu costumo dizer que, assim, uma vez eu fui fazer uma oferta de um produto, um pitch de vendas. E aí eu comecei com uma pergunta, porque eu gosto de dizer que excelentes empreendedores fazem excelentes perguntas. E eu falei assim, gente, qual é o maior ativo que vocês têm na vida de vocês? Aí começa, meu carro, minha casa, não sei o que, né? E eu falei, gente, não é possível que as pessoas vão falar só coisas materiais, né? Aí um muito sábio falou assim, minha esposa. E aí uma pessoa lá no fundo falou assim, tempo. E Eu aí ia entrar nesse aspecto. Você vai entrar nesse Não, aspecto? manda bala. Posso falar? Por Posso favor. continuar? E aí eu falei assim, quem falou tempo? Aí levantou uma moça lá do fundo. Eu falei, perfeito. O maior ativo que você tem é o tempo. E aí eu falei assim, e aí depois eu fiz uma pergunta que muitos acham que é capciosa, mas foi de propósito. Eu falei, você consegue comprar tempo? E ela me respondeu assim, não. Eu falei, você tem certeza? Consegue. Ela falou, tenho. Eu falei assim, consegue. Aí ela virou pra mim e falou assim, como? Eu falei, quando você aprende com alguém que já trilhou aquele caminho, que sabe o que dá certo, o que dá certo. Na minha cidade a gente chama isso de caminho das pedras. Uhum. Quando você aprende com alguém que já trilhou aquele caminho e consegue te ajudar, você consegue comprar tempo. Porque aí você encurta. Mas aí, sob a ótica de construção de tudo que a gente falou até agora, você vai aprender com alguém que você admira, que tem bons princípios, bons valores, resultado, e vai te ensinar a trilhar esse caminho. Eu aprendi e aprendo e tenho toda a certeza do mundo que vou aprender muito mais com pessoas que já trilharam caminhos que eu quero chegar, por exemplo. Então, isso ajuda você a comprar tempo. E por que eu estou falando isso sob a ótica de networking? A gente não falou de relacionamento? Você tem que se relacionar com pessoas que já fizeram isso. Porque elas vão te dizer, Wellington, ó, cara, eu já fiz isso aí, não deu muito certo. Se eu fosse você, eu iria para cá. E, cara, eu vou te falar, já fiz isso diversas vezes. Já deixei de quebrar a cara porque a pessoa falou, cara, já fiz isso, não deu muito certo, perdi um dinheiro. O que você acha de fazer do outro jeito? E aí, sob uma ótica de confiança, porque você concorda que relacionamentos duradouros, eles precisam de confiança? Perfeito. Confiando na pessoa, eu falei, obrigado, vou seguir seu conselho. E a Bíblia diz que nós temos que ter bons conselheiros. Tem uma história na Bíblia que é sobre o Império de Israel, né? Então, assim, o Império de Israel ele teve 120 anos de existência, com 3 reis, cada um reinou por 40 anos. Né? O primeiro foi Saul, depois veio Davi, depois veio Salomão. E aí Salomão vem a falecer, e quem assume o reinado é Roboão, seu filho. E aí é um novo governante. Só que o povo virou para Roboão e falou assim, Roboão, dá uma aliviada aí nos impostos, diminui a carga tributária aí. Pô, a gente que é empreendedor, a gente sabe, né? É muito bom pagar menos tributo. Tá tão difícil aqui no legalmente Brasil ultimamente, falando, né? Legalmente falando. E aí, ele tinha 2 caminhos a seguir, Gustavo. Então, ele poderia se aconselhar com os conselheiros mais velhos, mais robustos, mais experientes, que aconselharam seu pai, possivelmente seu avô, e o cara já veio com um legado, né? O cara era filho de Salomão, neto de Davi, já veio com uma baita de uma responsabilidade. E ele tinha outros tipos de conselheiros. Da mesma idade, que iam lá para as baladinhas com ele, todo sentido figurado que eu tô falando, mas que não tinham tanta experiência, não tinham trilhado aquele caminho, nunca tinham governado nada, nunca tinham aconselhado ninguém. E aí, ao invés de ouvir os conselheiros mais experientes,
Roboão optou por ouvir os conselheiros mais novos, que diziam o seguinte: não, cara, você não tem que baixar o imposto. Você tem que deixar a sua marca, entrar com o pé na porta. Trazendo para a linguagem de hoje, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas, e aí ele ouviu esses conselheiros mais novos e aumentou a carga tributária. O que aconteceu? O reinado de Israel se dividiu em dois. Parte das tribos foram para o norte, parte das tribos foi para o sul. Para encurtar a história, depois o povo de Israel foi escravizado pelo povo da Babilônia e foi escravo durante 70 anos. Então, muitas das vezes, quando você não escuta bons conselheiros, que são pessoas melhores do que você em alguma coisa, com princípios e valores, você tende a tomar decisões ruins, que podem te gerar um problema gigantesco. Você falou sobre audição e sobre escutar. A gente tem 2 ouvidos e uma boca, talvez porque a gente deva escutar mais. Só que as pessoas mais inteligentes que eu conheço são as pessoas que mais ouvem. Só que a gente vive num mundo que eu percebo que as pessoas têm uma necessidade de falar tão grande e uma disponibilidade de ouvir tão baixa que fazem com que elas se limitem muito. E quando você para ouvir uma pessoa, você está dedicando um dos seus melhores recursos, que é o tempo, né? Você acabou de falar. Eu costumo falar que a gente tem 4 recursos principais na vida, que é tempo, saúde, dinheiro e conhecimento. A gente pode discutir fé aqui, mas assim, tempo ninguém consegue ter mais do que as 24 horas. Tem como a gente comprar tempo de diversas formas, conforme você disse. Eu, por exemplo, cara, eu não monto nada lá em casa. O desespero da Érica é isso. Eu falo, não, a Érica, chegou um móvel. Eu falo, não, vamos chamar o cara lá, que ele vem aqui, ele monta, eu fico no sofá, tomo cerveja, converso com ele, faço o que for preciso. Mas o tempo é um dos recursos que a gente mais tem e que é mais escasso, na verdade, na nossa vida, a partir de um determinado momento. E cada vez que você para ouvir alguém e de fato se dedicar a ouvir, você está dedicando o seu tempo. Perfeito. E do outro lado, não tem como a gente negar que o ser humano ele é interesseiro. Só que para você poder ser interesseiro, e todo mundo aqui é interesseiro em algum aspecto, né? Assim, bom, eu tenho interesse na minha esposa porque tem uma série de razões que me fizeram ser apaixonado e casar com ela. Então existe um interesse nela. Mas para eu ser interesseiro com alguém, para mim existe um caminho, que é primeiro eu ser interessado pela pessoa. Então quando você fala, de fato eu paro, eu presto atenção, eu me dedico. Depois eu posso me tornar eventualmente interessante para você, porque eu tenho alguma coisa a agregar. E aí você fala, poxa, talvez o Gustavo seja uma pessoa legal. Talvez o Gustavo realmente consiga me gerar algum valor. E aí chega um momento que a gente consegue ter uma relação interesseira, vamos dizer, entre aspas, onde eu te beneficio, você me beneficia. E talvez por isso que a gente está fazendo aqui seja interesse dos dois. Ambos aqui estão sendo interesseiros. De uma forma positiva, não vamos levar para o lado pejorativo. E aí, para ser interesseiro, eu preciso saber ouvir. E as pessoas têm muita dificuldade de saber ouvir. Você falou, como que eu cortei o caminho das pedras? Parando e ouvindo as outras pessoas. Perfeito. Por que você acha que as pessoas hoje têm tanta dificuldade de ouvir e têm tanta necessidade de falar? É falta de oportunidade? É excesso de tela? É excesso de ansiedade, que é um mal do século? O que você percebe nisso? Biblicamente falando, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando você vê muita gente querendo falar muito, elas têm muito a falar, mas pouco a contribuir. Então, eu vejo que tem muita... Uma vez eu escutei uma frase que para mim foi brilhante, que dizia o seguinte: nunca escute conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. Já percebeu que hoje em dia todo mundo tem opinião sobre qualquer coisa? Sobre tudo. Todo mundo é expert em alguma coisa. Mas, para mim, isso é uma máscara muito grande para esconder diversos problemas. Carência, solidão, ansiedade e, principalmente, insegurança. Você pode perceber que quando uma pessoa mente, faz esse teste, a pessoa começa a falar de maneira desordenada. Eu já vi isso acontecendo várias vezes. Se justificar,
se enrolar, gaguejar. Por quê? Porque quando ela percebe que ela mentiu, ela sabe que ela mentiu, isso gera uma insegurança. Eu vejo que tem muita gente maquiando a insegurança sob uma ótica de tentar gerar autoridade falando sobre tudo. Mas a verdade é que ninguém entende sobre tudo. E quando você abre a sua boca, isso revela o que está dentro do seu coração. Então, se eu estou inseguro, eu começo a vomitar um monte de coisa. Eu preciso atestar que eu sou bom em alguma coisa, mas a verdade é que a pessoa que é confiante de verdade, ela não precisa provar nada para ninguém. Ela sabe, ela tem certeza daquilo que ela é. Então, eu vejo que tem muita gente insegura, Gustavo. E uma insegurança porque ela não conseguiu trilhar o caminho que quer. Quantas e quantas pessoas têm diversos sonhos, diversos desejos, aspirações, mas possivelmente nunca vão conseguir. E aí, sob uma ótica de resultado, eu gosto de dizer que Deus pode fazer tudo pela gente, menos a nossa parte. Então, você quer, mas você não quer pagar o preço. Você tem um sonho, mas você não quer sair da cama. É difícil, beirando o impossível. Então, eu vejo que, assim, muita gente quer falar e não quer escutar porque as pessoas têm medo de uma coisa que é muito importante, principalmente no mundo do negócio, que é a verdade. Se eu paro para te escutar, vou te dar um exemplo. Eu gosto de dizer, que é sob a ótica de conselheiro que eu sou, que todo negócio tem pontos cegos. E eu costumo dizer que o meu trabalho é retirar a sua venda para que você consiga enxergar da mesma forma que eu estou enxergando. E quem está de fora é muito fácil. É muito fácil você botar o dedo na ferida dos outros e dar, lá em Manaus a gente chama de dar pitaco, é quando você dá Em palpite. Minas também. Em Minas também? Dá palpite no negócio dos outros porque você está de fora. É simples, é fácil, cara. Só que eu não preciso só falar, eu preciso te escutar. Porque uma outra coisa que eu falo muito é que ninguém entende mais do seu negócio do que você. Então você entende do seu negócio. Só que tem pontos que precisam ser lapidados, que eu que estou de fora, que sou melhor do que você em alguma coisa, eu vou conseguir te ajudar. Só que, como que você vai conseguir resolver aquilo e deixar eu agregar na sua vida se você não me escuta? Não tem como, se você só fala, 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 fala. E, de novo, assim como a Bíblia diz que há um tempo de semear, tem um tempo de colheita também, tem tempo de falar e tem tempo de se calar. Só que muitas vezes as pessoas elas têm medo do barulho que o silêncio causa. Porque para pensar, cara, você tá sozinho, né? A Erika tá viajando, né? A Erika tá viajando. Cara, você fica sozinho, para pensar, quando somente nós homens tem a caixinha do nada, né, lá no cérebro. Cara, para pensar em nada. Fica parado, assim, de boa. Não consigo não pensar em nada. Pra mim é humanamente impossível. Então, sabe por que você não consegue pensar em nada? Você é ativo. Mas tem muita gente que não faz quase nada. Quando você olha para a estatística do mercado brasileiro, a gente tem mais, salvo engano, 34% dos jovens são nem. Nem estudam e nem trabalham. Então, você concorda que eles não fazem nada de produtivo? Né? E aqui não é uma ótica julgatória. Mas o meu ponto é que se a estatística está dizendo que você nem estuda nem trabalha, você ocupa a sua mente com alguma coisa. E se você não está agregando valor para alguém, sendo um missionário, fazendo uma ação social, ajudando alguma pessoa, cara, você vai ocupar sua mente com coisas que possivelmente não vão agregar tanto valor. Você não está contribuindo para a sociedade de alguma maneira. Só quando você parar para refletir, para não fazer nada, lá no fundo, você sabe que você não está contribuindo. Você sabe que você está pegando os dons e talentos que você recebeu de Deus e cavando bem fundo e escondendo. É por isso que as pessoas querem falar, porque elas querem fazer um barulho para não escutar o que está dentro delas. E o que eu vejo que é muito perigoso, irmão, principalmente nos dias de hoje, que muitas das vezes a gente não escuta a voz que a gente deve ouvir porque a gente está muito concentrado em todas as outras que estão ao nosso redor. Uma vez eu estava no culto, eu escutei o pastor dizendo o seguinte: seu problema não é a inabilidade de ouvir a voz de Deus, e sim de ouvir todas as outras. Então, eu gosto de ouvir, irmão, quem tem o que falar.
quem tem conteúdo, quem agrega, e não necessariamente para minha vida diretamente, mas quem tem alguma coisa a agregar. Todo mundo tem. Só que, da mesma forma que empreender é uma escolha, ninguém botou uma arma na nossa cabeça e falou assim, você vai abrir um negócio, você vai trabalhar 14, 16, 18, 20 horas por dia, você vai ser próspero, vai ganhar muito dinheiro. Botaram na sua cabeça? Não. Na minha também não. Assim como a gente teve a escolha de empreender, você tem a escolha de querer fazer alguma coisa que agregue na vida das pessoas. Se você não faz, no final do dia a escolha é sua. Que legal. Olhando para insegurança, que foi o teor dessa resposta. Pessoas inseguras geralmente tendem a querer se misturar e se camuflar e perdem muito a autenticidade. E eu acho que se você constrói uma relação profunda, você acaba sendo autêntico. Perfeito. Sempre. Outro dia a gente estava dentro da empresa, dentro da Captas, discutindo sobre clientes, sobre vendas e tudo mais. E aí uma das discussões que surgiram foi: a gente precisa de trocar de roupa, a gente precisa de ir diferente nesse cliente ou naquele cliente? Eu falei, não. Se a gente tem que mudar a nossa roupa para ir num cliente, provavelmente esse cliente não deveria ser o meu cliente. Nem todo dinheiro que existe é dinheiro para gente. Nem todo dinheiro que está na mesa tem que cair na nossa conta. Então, não. A gente precisa de ser autêntico, a gente precisa de ser como nós somos. Se a gente vem trabalhar desse jeito e a gente vive assim, eu preciso que o meu cliente queira me receber como eu sou. Porque provavelmente, se eu mudar quem a gente não vai ser tão bem sucedido. Então, eu acredito muito em autenticidade. Estava conversando com uma cliente outro dia e ela virou e perguntou. Eu perguntei como foi o carnaval e ela falou assim, foi ótimo. E o de vocês? E ela é uma mulher extremamente elegante, extremamente bem sucedida, da alta sociedade de São Paulo. E ela falou, e o seu? Foi através do WhatsApp. E a minha resposta, mineiro, foi, bom demais. Bom demais, sou. Dormi o tanto que eu queria, tô renovado. E aí veio um sócio meu e falou, Gustavo, meu Deus do céu, bom demais? Eu falei, cara, mas é assim que eu respondo. Esse sou eu, né? E aí deu 5 minutos, ela falou, Gu, eu adoro o jeito que você conversa comigo, o jeito que você realmente é. Eu falei, nossa, tá aí a resposta que a gente consegue gerar relacionamentos profundos tendo autenticidade e gerando essa autenticidade. Por que que às vezes, quando alguém tenta ser autêntico, soa forçado? Porque realmente isso não é autêntico ou porque ele tenta potencializar o que ele tem de característica? O que você percebeu isso já? Deixa eu fazer uma pergunta. Você gosta de gente arrogante? Detesto. Gosto não. Detesto é forte, né? A gente lida. Mas você não gosta. não. Você sabe como você tem que fazer para não ser arrogante? Você sabe? Não. Não sendo arrogante. É simples. Para que a autenticidade, as pessoas, elas confundem, no meu entendimento, com ser exótico, extremo. Eu preciso fazer alguma coisa que choque o mundo. Mas no final do dia, ser autêntico é ser você. Perfeito. Quando você pega grandes players de mercado, e eu já escutei isso da boca dele, você pega, por exemplo, o Whindersson Nunes. Tá. Um cara que vem do interior do Piauí, um estado não tão desenvolvido como São Paulo, por exemplo, e o cara se tornou o maior youtuber brasileiro da história. Super próspero, super talentoso. O que ele fazia? Ele era ele. E ele é até hoje. Altamente talentoso, com seus problemas, com seus vícios, com seus talentos e tudo. Ele é ele. Você pega outra pessoa super autêntica, Bianca Boca Rosa. Cara, ela falou, qual o segredo do teu sucesso? O que te diferencia? Ela falou, autenticidade. Só que no final do dia, ela é ela. Uhum. Você é você, eu sou eu. Cada um tem coisas boas e coisas não tão boas. O ponto é que as pessoas não estão dispostas a aceitar isso. Tem coisa que eu não sou bom, cara. E tá tudo bem. Eu não sou perfeito. O único caminhão nessa terra que é perfeito, Jesus Cristo. Fora isso, eu tenho erro, eu tenho falha e tá tudo bem. Mas, de novo, eu aceito isso. Você aceita? Então, sob a ótica de autenticidade, você não precisa fazer algo para chocar outra pessoa. Você tem que ser você mesmo. Então, se você fala o nu, o ai, o trem, o queijinho,
é você vai mudar o seu sotaque por causa dos outros? Não vejo que faz sentido. Eu vejo que faz sentido uma adequação mediante um ambiente, por exemplo. Nós somos casados. Cara, eu não fui casar com qualquer roupa. Eu fui casar com Perfeito. uma roupa adequada. Então, isso não é você deixar a sua autenticidade em casa, é você se adequar a uma situação. É Perfeito. diferente, né? Você ir no seu cliente com a roupa que você vai trabalhar todo dia é um aspecto cultural. Você tem um código de vestimenta, você tem um Mas se código de fosse na festa conduta, de gala ou na festa dele de final de ano, com toda seria certeza diferente. eu trocaria. Até porque a gente se veste também para o outro, né? Num casamento que a gente vai das outras pessoas. Uma vez eu questionei minha mãe quando eu era jovem exatamente sobre esse aspecto. Falei, mãe, por que eu tenho que pôr terno para ir no casamento dos outros? É muito chato, terno incomoda, a gravata aperta o pescoço. Ela falou, Gustavo, você não tá colocando a roupa para você ficar bonito. Quando você vai num evento que o foco é alguém, por exemplo, uma festa de uma empresa, um casamento, um aniversário de 15 anos, você se veste para a pessoa, porque você é um comunicado de Welligan, eu tô aqui colocando uma roupa especial para Te você. A prestigiando, né? minha roupa mais bonita, por exemplo, eu tô usando aqui É. porque você está aqui, porque é um evento seu. Então é um presente, vamos dizer Perfeito. assim, entre aspas, E para outra você não pessoa. deixa de ser autêntico por causa Não, de disso, forma alguma. né? Eu moro em Alphaville, né? Fica mais ou menos uns 30 quilômetros aqui de São Paulo. E eu venho pelo menos uma vez no mês a São Paulo para Tá. cortar o meu cabelo. Ah, é? O meu barbeiro, ele fica ali na Bela Vista, atrás do Hospital Santa Catarina, tem uma barbearia. O nome dele é Cyrus. Cara, assim, incrível, visagista, super talentoso e tudo. Mas, sobretudo, eu vou lá porque eu gosto do papo. Eu corto o cabelo com o Cyrus antes de morar em São Paulo, pra você ter uma ideia. E ele é um baita pai, assim, eu admiro pra caramba isso daí nele. E ele fala uma coisa que eu vejo que faz muito sentido. Já que a gente tá falando de autenticidade, ele fala assim, Wellington, você já reparou como o jovem tá largado? Maltratado? E aí nisso eu parei, eu comecei a analisar. Falei, já. Ele falou, então, cara, eles se vestem de qualquer jeito, andam sujo, falam de qualquer forma. E aí eu vejo que muitas das vezes é uma busca de autoafirmação, de tentar ser autêntico sob uma ótica de rebeldia. Mas não precisa. Cara, se veste do jeito que você gosta. Bota o cabelo do jeito que você gosta. Seja você. Você não precisa imitar outras pessoas. Já percebeu que tem tendências de mercado, principalmente mercado de Sim. moda, né? Que, cara, se você olhar, por exemplo, celebrações muito emblemáticas como o Oscar, há 10, 15, 20 anos atrás e pega hoje, a minha visão é que deu uma piorada. As pessoas iam muito elegantes, colocavam a sua melhor roupa. Por quê? Porque entendia que aquilo era um momento de celebração. No momento de Uhum. celebração, a gente se veste bem. Sim. E hoje em dia, você vê umas coisas talvez meio exóticas. Peculiares, É. né? Mas, de novo, cada um tem uma opinião, cada um tem um gosto. Essa é a minha opinião. Eu gosto de dizer que a minha opinião, mais R$ 6 você pega um ônibus. Dependendo da cidade, às vezes você nem pega, né? Mas também a minha opinião ela é ouvida por empreendedores que faturam bilhões de reais e tá tudo bem. Só que no final do dia, eu sou do jeito que eu sou. Eu gosto de andar com tênis, calça de alfaiataria, camisa lisa, pima, porque eu gosto de andar confortável. Mas eu sou eu. Eu falo o que eu tenho, que eu acho que eu tenho que falar. E eu nem falo muito acho, porque eu costumo dizer que quem acha não sabe de nada. Eu sou CEO de empresa, eu tenho que pautar minhas decisões em dados e fatos. Perfeito. Então eu preciso ser assertivo. E essa é a minha forma de ser autêntico. Eu não preciso imitar o Gustavo, mas eu posso me inspirar em alguma coisa que o Gustavo é muito bom. Não significa que eu vou fazer como ele, igualzinho ele faz, até porque a Bíblia diz que quando Deus foi nos criar, né, ele soprou um fôlego de vida no pó da terra, e aí ele criou lá o primeiro homem, que foi Adão. E em uma outra parte da Bíblia, a Bíblia diz que Deus ele sabe a quantidade de fios de cabelo que tem na nossa cabeça. Você acha que
a mesma quantidade de fios de cabelo que tem na minha cabeça tem na sua? Não, na sua tem mais. Na minha Eu tô tem mais, né? olhando e refletindo exatamente esse ponto. Você acha que a Acho que você tá melhor do que nossa eu. digital é igual? Não. Você acha que a nossa íris é igual? Cara, então por que a gente tem que ser igual? Por que você não pode ser você, com as coisas boas, as não tão boas, os seus princípios, os seus valores, os seus dons, os seus talentos, as suas falhas, e eu também não posso ser? Então, na hora que a gente faz network, a gente acha, e lembra que eu falei que quem acha não sabe de nada? A gente acha que a gente tem que ser igual a todo mundo, né? Uhum. Eu tenho uma brincadeira aqui em São Paulo, que principalmente aqui na região, que tem os Faria Limers, né? Que são as pessoas que se vestem no mesmo padrão, mesmo corte de cabelo, falam da mesma forma. Cara, tá tudo bem. E é engraçado, porque realmente é uma verdade, É uma tá? verdade? Eu moro no Itaim Bibi e trabalho na Berrine, então eu passo ali na Faria Lima Você sabe reconhecer um Faria dia. Limer, né? Ah, é fácil, é fácil. Você vê vários, em bando. E, de novo, não é uma crítica. Mas, cara, é uma comunidade Perfeito. que tem coisas em comum, se veste dessa forma, fala dessa forma, e eles estão bem. Vários realmente gostam. Eles são gostam extremamente disso. confortáveis. Então, ótimo. tá tudo bem. E aí, de novo, para ser autêntico, na minha visão, você só tem que ser você. Mais nada. Que legal. Bom, falamos um pouco sobre conceitos, sobre como construir o networking, o que a gente não pode abrir mão na hora de construir, falamos sobre autenticidade, sobre, de fato, conseguir se posicionar, ouvir as outras pessoas, gerar valor, ser genuíno no que está fazendo, né? Ser interessado. E aí eu consegui. Cheguei até o Eligan, que é uma pessoa que eu admiro. Pô, que legal. Como manter isso daqui? Porque a vida é a corrida, né? A gente acabou de falar, tem vezes que a gente está trabalhando 14, 16, 18 horas, 20 horas por dia. E eu nem digo que a vida tem que ser equilibrada, eu falo que a vida tem que ter desequilíbrios de forma consciente. E hoje, no meu momento de vida, a prioridade tem sido o trabalho. Trabalho muito. Mas eu quero manter os excelentes relacionamentos. Você tem alguma ferramenta, você tem algum framework, algum modelo que você utiliza para manter os seus bons relacionamentos? Legal, excelente pergunta. E excelentes empreendedores fazem excelentes perguntas. Eu gosto de dizer que gestão ajuda você na sua vida em todos os níveis. E você não consegue gerir o tempo, mas você consegue gerir aquilo que você tem controle, que são as suas ações. Perfeito. Então, por exemplo, se você pegar hoje a sua agenda no telefone, você sabe todos os compromissos que você tem amanhã, não sabe? Sim. Legal. Mas das 24 horas, você vai ter 24 horas de compromisso? Não. Você vai ter um tempo para você, por exemplo? Legal. Você consegue, nesse tempo que você vai ter, digamos, 30 minutos do seu dia, você consegue pegar seu telefone e mandar uma mensagem para um amigo e falar assim: oi, amigo, cara, como é que você tá? Tá tudo bem? Tem uma coisa que você tá precisando no seu negócio? Você consegue fazer isso? Se a gente for simular isso, mandar essa mensagem no WhatsApp, quanto tempo você acha que demora? 15 segundos. 15 segundos, né? Então, 1 minuto tem 60 segundos, você consegue mandar 4 por minuto. Em 30 minutos você consegue mandar mensagem para 120 pessoas? O problema é que elas respondem, né? Legal. Aí você tem que responder 120. Mas você tem 120 pessoas próximas? Não. Não, né? Mas você tem 10, 20, 30. Então, sob essa ótica, nos 30 minutos você consegue alocar as mensagens para essas pessoas. Perfeito. Como é que eu mantenho o relacionamento? Primeiro que eu sou totalmente genuíno. Eu não vou falar com você se eu não tenho intenção de ter um bom relacionamento com você. Não vou falar. Me sinto honrado, porque a gente conversa quase todo Quase dia todo agora dia. no WhatsApp. Então, assim, como é que eu mantenho? Eu mando mensagens frequentes para as pessoas que eu gosto. Por exemplo, eu tenho um amigo, o nome dele é Thiago. Ele foi meu padrinho de casamento, eu e a Ingrid. Ele é um dos meus amigos mais antigos. Eu conheci o Thiago em 1997. Tem quase 30 anos que eu conheço o Thiago. Ele foi meu padrinho de casamento. Eu sou padrinho do filho dele, do primeiro filho dele. Ele não mora mais no Rio de Janeiro. Ele mora em Belém do Pará. Se o Thiago me ligar agora, o nível da conversa é o mesmo. As mesmas coisas. Porque não depende apenas da frequência. Depende da intensidade. E a troca ela precisa ser genuína. Porque, de novo, se não for, você vai saber.
Você sabe quando alguém quer alguma coisa, só um favor e vai embora. Eu ia te perguntar isso. Como você percebe que alguém está sendo interesseiro contigo? Tem alguns tracks, alguns gatilhos que você perceba? Aham. A gente tem uma premissa lá no escritório, que é a premissa do over delivery. O que é isso? Legal. Você tem que sempre tem que fazer mais do que aquilo que você é pago para fazer ou que alguém te pede, tá? Isso é a Tá. premissa básica. E aí, sob a ótica que eu sou conselheiro, mas eu também tenho uma camada de consultiva no escritório, presto consultoria para algumas empresas, e eu gosto de dizer que na consultoria, o cliente sempre tem que estar te devendo. O que é isso? Você entrega tanto, Gustavo, tanto, que chega uma hora que fala assim, caramba, tá barato. Então, você entrega pra caramba, não é isso? Eu tô à disposição, cara. Eu gero conteúdo no Instagram, você pode ver que eu tô microfonado agora, porque vai gerar conteúdo pro Instagram. Tem gente que me pergunta todo santo dia orientações relacionadas a negócio. E eu falo com elas todo santo dia. Beleza? Perfeito. Premissa básica. Tô entregando, gerando muito valor. Isso gera, inclusive, um gatilho de reciprocidade na hora, sob uma ótica de compra. Cara, quando eu percebo que a pessoa ela tá querendo ser interesseira, quando ela tá rompendo uma barreira que é o nível do relacionamento que ela tem comigo. Por exemplo, eu tenho um negócio que chama Empreende Poços. Eu gosto de mineiro. Tem um sócio lá em Poços, que é o Otávio Ribeiro, que é do clube também, que nós criamos o maior evento de empreendedorismo da história de Poços de Caldas e região, do sul de Minas. É a segunda edição esse ano. E, de uma maneira muito genuína, as pessoas que adquiriam ingressos maiores, VIP, Premium, a gente fez um grupo para eles fazerem networking. Legal. E a gente percebeu que isso não funcionou. Por quê? Porque as pessoas elas não estavam interessadas em agregar na vida dos outros, elas só queriam vender e tirar proveito. Por que eu estou contando essa história? Como eu sei que a pessoa está sendo interesseira? Quando a equação ela fica muito desbalanceada. Ela só pede. Entra em contato com você só para pedir, nunca para agregar, não pergunta como você tá, como sua família tá. Cara, eu costumo dizer que assim, Deus é o que existe de mais valioso na minha vida, depois é minha família. Cara, quer me ganhar? Pergunta da minha família. Só aí você já me ganha. Você já me ganha. Então, rompe a barreira quando a pessoa tá te sugando, que é tudo aquilo que networking não prega. Sugar a pessoa não é fazer networking. Pedir o tempo todo não é fazer networking. E tem muitas pessoas, especialmente aqueles que eu admiro e são muito bons de networking, que eles não se importam em agregar. Não se importam em entregar mais do que aquilo que foi pedido. Mas eles se importam quando uma pessoa quer tomar proveito. Então eu consigo perceber quando a pessoa quer tomar proveito. E aí, como eu encaixei o Empreende Poços na história? Eu recebi uma mensagem hoje, cara. Nosso evento, esse ano vai ser para 1.000 pessoas, Gustavo. E assim, a gente tem dezenas, centenas de depoimentos de pessoas que tiveram a vida transformada depois do evento. Que legal, E eu recebi... parabéns. Obrigado. E aí, eu recebi uma mensagem hoje de uma moça que eu acho que ela conseguiu meu número por meio desse grupo antigo de networking, que não deu certo, inclusive, e ela mandou uma mensagem assim para mim: oi, tudo bem? Vai ter Empreende Poços esse ano? Falei, vai. Falei, inclusive vai ser uma honra ter você de novo. Mandei o link, ela, legal. Ela falou assim, eu queria sugerir uma palestrante. Legal. Falei, caramba, eu nem sei quem é a pessoa. E ela queria sugerir um palestrante que mexe com a estratégia do meu evento, privado, que eu estou colocando centenas de milhares de reais, eu e o Otávio, para desenvolvê-lo. E ela nem me conhece. Nem perguntou como eu estava, nem nada, e meteu essa. E eu falei, como que eu respondo isso de uma maneira educada e delicada? E aí eu aprendi a ignorar. E aí eu falei assim, você vai saber dos palestrantes quando a gente divulgar na landing page, tá bom? Mandei uma carinha. Ontem, ela não me respondeu.
Quando foi hoje, ela me mandou um textão, porque eu tenho uma empresa, blá, 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 em São Paulo, 10 anos, tananã, vejo com isso, não sei o quê, quis jogar uns gatilhos de autoridade, já fiz matéria para Globo, para SBT, e blá, 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 e o que eu quero te sugerir é que eu palestre no teu evento e nem vai ter custo pro seu evento. Só queria Cara, se divulgar a ela só mídia, queria se né? divulgar, ela queria mídia gratuita. E, cara, você entende disso? Eventos como esse, big names, a gente paga Sim. centenas de milhares de reais. E tem outras pessoas que a gente vê que agrega que pagam palco. Uhum. Porque isso é pago, é espaço de mídia. Sim. E, Vários a- patrocinadores pagam palco e também. ela tentou esse acesso. E, cara, se ela fosse humilde, se ela falasse assim, ó, eu tenho uma palestra que eu ajudo mulheres empreendedoras. Tem muita mulher no evento, disso de passagem. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. E ela dissesse assim: eu tenho um programa onde eu desenvolvo essas mulheres. Cara, você toparia que eu batesse um papo com elas? Ou que de alguma maneira eu pudesse levar isso pro evento agregar? Cara, eu tinha dado uma vaga de workshop para ela. Gratuito, sem ela me pagar nada. Mas ela quis ser interesseira, Gustavo. Sem ser interessante primeiro. Porque o intuito do evento, para você ter uma ideia, a gente percebeu que o sul de Minas é muito rico, sob diversos aspectos. E lá em Poços, todo mundo que eu conheço é próspero. Todo mundo tá sorrindo, todo mundo tá feliz. Gostoso. É muito bom. E aí eu pensei, Otávio, a gente tem que ajudar, sabe, a desenvolver essas pessoas. Daí que veio a ideia do evento. As pessoas que montam a área de alimentação, todas as empresas são de Poços e região. Os fornecedores são de Poços e região. Os patrocinadores são de Poços e região. 95% do evento é Poços e região. É para agregar para a economia local. Então, se ela vem com a mesma premissa nossa, os mesmos valores de over delivery, de entrega, de humildade, e fala assim, Wellington, eu queria ajudar essas mulheres. Você conseguiria alguma coisa para eu poder agregar na vida delas? Cara, falou assim, ó, pega aqui um stand, faz o teu workshop, agrega na vida dessa mulherada, porque elas têm muito, muito a crescer e a prosperar. Tá aqui, ó. Mas ela só quis usar desse acesso, ela não tem intimidade comigo, ela não me conhece, ela quis usar desse acesso para se favorecer. Ela não quis agregar. Então eu consigo detectar assim, Gustavo, quando uma pessoa ela não quer agregar, ela não tem intencionalidade de ajudar. Ela só quer benefício próprio. E eu vou te Uhum. falar, cara, eu já cheguei a ajudar atleta de graça. Por quê? Porque eu sei que a pessoa não tem dinheiro para me pagar. E tá tudo bem. Se eu tenho um tempo na minha agenda, por que não? Eu tenho uns mentorados da última turma do Zoom, cara, são assim, brilhantes. Forbes on the Tour e tudo, sabe? E eles vão fazer vão participar de um evento no sábado, vão palestrar para um grupo de jovens empreendedores. E aí eu vi no Instagram hoje essa postagem, eu mandei uma mensagem para ele. Falei, Rafa, você precisa de ajuda? Aí ele me responde, falou, mestre, cara, preciso. Você teria um tempinho na sua agenda? Eu falei, claro. E o programa já acabou. Ele já comprou. Ele já se Concluiu. desenvolveu, já concluiu, tá tudo bem. Cara, por que eu não posso ajudar? Eu tenho essa agenda. E aí eu falei assim, ó, tenho agenda tal hora. Ele falou, putz, eu vou estar na estrada. Seria possível uma agenda mais pro final do dia? Ele foi educado, Gustavo. E aí eu olhei na minha agenda, não tinha, mas eu encontrei um espaço. Por quê? Que não me custa ajudar e agregar na vida dele. E não é para cobrar, sabe? Mas ele foi educado, ele foi gentil, ele foi humilde. E, cara, como isso me brilha os olhos. Gente simples, gente humilde, gente educada. E eu vou te falar o porquê que isso brilha os meus olhos. Você lembra que eu falei que a gente tem, sob a ótica de networking, buscar pessoas com os mesmos princípios e valores? Sabe por que isso me brilha os olhos, irmão? Porque eu fui educado assim. A minha mãe tem uma coisa que eu coloco no meu livro, que esse ano eu vou lançar, chama Cabeça de Empreendedor, Opa. que é o sempre, às vezes e nunca. E o que era isso? Minha mãe, ela foi criada pela minha bisavó, Dona Teresa, que faleceu com 103 anos. Cara, um general. E minha mãe se tornou outro general também. E ela dizia o seguinte, todas as vezes que você sentar à mesa,
você sempre deve apoiar os pulsos, às vezes o antebraço e nunca apoia o cotovelo. E aí depois ela completava, porque isso é falta de educação à mesa. Minha mãe me ensinou sempre, às vezes e nunca. Ela me ensinou a ser humilde. Quando eu decidi mudar para Alphaville, ela me chamou na casa dela e falou assim, eu quero conversar com você, senta aí. Super, sabe, resolutiva. Você vou te pedir 2 coisas. Só 2. Desse jeito. Ela falou assim, você nunca vai esquecer que você é uma pessoa humilde, simples. Você nunca vai esquecer de onde você veio, que a gente veio de pobreza. Pô, quando a gente morou aqui em São Paulo, a gente morava na kitnet, irmão, que era menor do que esse estúdio. Bem pequenininho. E a segunda coisa, ela falou assim, você nunca vai esquecer dos seus amigos. Porque eles estão com você, eles estão com você há décadas e eu sei onde você vai chegar. Eu sei que você vai fazer ainda mais sucesso, vai ganhar muito dinheiro, mas você mantém sua humildade. Então a minha mãe é simples. Caramba, arrepiei. A minha mãe é Parabéns. humilde. E isso me brilha os olhos. Então, na hora que uma pessoa ela quer me acessar de alguma maneira, cara, se ela for simples, ela já me ganhou. Se ela for humilde, eu já tô abraçando essa pessoa. Cara, e se ela for educada, então, virou minha melhor amiga. Entende? E olha como isso é legal e como é verídico, como isso é autêntico. Primeira vez que a gente se conheceu, a gente estava no evento, né? E aí você tava conversando pra caramba com a Érica. E eu nem tinha conversado ainda contigo. E a Érica é simples, ela é humilde, né? E aí eu olhei... Mais na dela, né? Mais na dela. Eu falei, nossa, caramba, que legal, a Érica achou um amigo. E ela tá conversando e conversando e conversando e conversando e conversando. E aí, de repente, vem uma criança pro seu colo, deita no seu ombro, dorme. E aí, quando eu chego pra te conhecer e tudo mais, isso aí, pô, parabéns, esse é o filho, que lindo. Você falou assim, não, ele é filho do Chan. Só que, bom, eu gosto dele, né? Ele tá aqui dormindo no meu ombro. Eu falei, cara, que maravilhoso. E você conseguiu se aproximar dela, assim, olhando de longe, parecia que de fato vocês já tinham criado uma amizade. De longa data, né? Falei, olha como que tudo que você tá me falando realmente é verdade e casa. Parabéns, que legal. Obrigado. E, cara, você, de novo, chego num lugar, e aí a gente tá falando do encontro de Mastermind, né? Pô, eu sou membro fundador. Fui o primeiro, ganhei a honraria de ser o primeiro membro vitalício do Mastermind. Conheço todo mundo, cara. Na minha visão, Gustavo, eu tenho a obrigação de abrir as portas para vocês, cara. De falar assim, ó, cara, pode entrar. Aqui tem gente boa, aqui tem gente humilde, aqui você não vai mais se sentir sozinho, aqui você vai encontrar o que você buscava. E aí, cara, eu tava, o Pedro, filho do Chan, nossa, ele é uma criança incrível. E assim, é recíproco, ele me adora, ele vem, corre, aí ele gruda aqui em mim, e aí eles moram em Campinas, né? Ele tava com sono, e aí eu conversei com ele tava comendo e tudo. Aí ele falou, tio, eu tô cansado. Eu falei, dorme, meu filho. Ele dormiu. Aí eu fui sentar. Quando eu sentei, a Érica tava aqui, conversando com poucas pessoas e tal. Eu falei, oi, tudo bem? Esse primeiro encontro? Ela falou, foi. Sou esposa do Gustavo e tal, tá ali conversando e tal. Eu falei, que legal, seja bem-vindo. Eu falei, o que vocês fazem? Ela falou, sou de Juiz de Fora e tal, sou fisioterapeuta. Eu falei, pô, que legal, minha esposa é fisioterapeuta de formação. Ela, sério? Lembra que no começo do papo eu falei assim, cara, presta atenção nos detalhes, escuta a pessoa, você vai encontrar em algum momento uma similaridade. Minha esposa é fisioterapeuta de formação. Ela, sério? E ela não é mais? Eu falei, não, ela se apaixonou pelo varejo, ela é CEO do nosso escritório, cara, toca operação como ninguém, até faço uma brincadeira, falou, cara, para eu contratar uma pessoa que nem a Ingrid, eu vou gastar uns 30 mil reais por mês, é melhor esse dinheiro ficar dentro de casa. E aí, cara, com isso, quebrou o gelo, ela não me conhecia, mas eu gosto de dizer, Gustavo, que as nossas atitudes, elas reverberam muito longe. Então, dificilmente no ambiente que a gente estava ali, que, pô, foi desenhado para servir a gente, para a gente conversar e tudo, cara, uma pessoa que está com uma criança no colo, sorrindo, cara, dificilmente essa pessoa não vai te tratar bem, entende? Então, assim, para mim é uma junção de todos esses fatores. E aí, talvez, eu costumo dizer que, assim, Deus, ele, sob a ótica bíblica, né, tem a parábola dos talentos, onde um senhor, ele dá 1, 2 e 5 talentos para 3 pessoas, e ele dá os talentos mediante a capacidade da pessoa. Tá.
tá? Então eu vejo que Deus deu os dons e talentos que eu tenho mediante a minha capacidade. Cara, eu sou apaixonado por gente, sou apaixonado por número, por negócio, e eu vejo que eu sou um bom comunicador. Especialmente porque eu gosto de coisas simples. De novo, meu nome é Wellington. Não pode ser mais complexo que isso. Então, eu vejo que se eu uso esses talentos muito bem, eu consigo ter bons resultados. Então, se eu me vejo como um bom comunicador, eu vou comunicar. E a gente que é engenheiro, cara, se você pegar qualquer sistema, você tem um sinal de entrada, você tem um processamento e um sinal de saída. Perfeito. Esse processamento depende da gente, a gente que constrói, né? Então, se eu recebo, por exemplo, um boa noite e eu processo isso de uma maneira ruim, cara, meu sinal de saída vai ser ruim. Se eu recebo boa noite e falo, boa noite, tudo bem? Como é que você tá? Tô bem. Sua primeira vez aqui? Sou esposa do fulano. Que legal. O que vocês fazem? Sou fisioterapeuta. Poxa, minha esposa também. E aí você consegue desenrolar uma boa conversa. E eu costumo dizer que, cara, que são poucas as coisas na vida que a gente não resolve com uma boa conversa. E agora imagina, se a gente resolve o problema com uma boa conversa, imagina iniciar um bom relacionamento. Você tem que iniciar com uma boa conversa. Perfeito. Quando a gente pensa em gestão de relacionamentos, e aí você falou, Gustavo, manda mensagem 15 segundos, você manda diversas mensagens. Existe algum número máximo de pessoas que a gente consegue ser próxima? Você tem, sei lá, uma lista dos top 20 de quem você quer se aproximar, sendo intencional, sem ser interesseiro, mas de pessoas que de fato você quer que estejam dentro da sua rede de relacionamento? Ou ela simplesmente acontece? Tem uma métrica que uma vez eu escutei que você tá 7 pessoas de conhecer alguém que você quer conhecer. Confesso que eu não sei a fonte, não sei se é verdade, mas eu costumo, na hora que eu quero alguma coisa, eu começo com algo muito simples, que é com uma oração. Então eu me consulto com Deus e falo assim, Deus, o que eu faço? Qual o caminho que eu tomo? Né? A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas é Deus que lhe dirige os caminhos. Então eu vou consultar com o dono de tudo, do ouro, da prata, o início, o fim. Eu não vejo que tem um número mágico, mas eu vejo que conforme a gente vai envelhecendo, Gustavo, ficando um pouco mais experiente, a gente inverte a balança da quantidade para a qualidade. Então, eu sempre fui muito expansivo, sempre fui bom de relacionamento, sempre gostei de gente, sempre fui muito falador. E eu lembro que quando eu comecei a namorar com a Ingrid, 2013, a gente começou a namorar em 2013 e a gente casou em 2015. Faço 10 anos de casado esse ano. Um ano muito importante, diga-se de passagem. E ela quis fazer uma festa surpresa para mim. E ela falou com a minha mãe e falou assim, Dona Lúcia, quero fazer uma festa surpresa pro Wellington. Mas eu queria chamar só os íntimos. Minha mãe mandou 34 contatos para ela. E ela fez essa festa e os 34 contatos estavam lá presentes. Eu sempre tive muitos amigos e conhecidos. Mas conforme o tempo vai passando, e essa ótica quantitativa vira qualitativa, o funil vai diminuindo, tá? E eu gosto de ter perto de mim quem tem princípios e valores e visão parecida. Então, por exemplo, eu moro em Alphaville. Perfeito. Alphaville é uma cidade que, no meu entendimento, ela não tem como dar errado, Gustavo. Aí você vai falar, Wellington, mas qual o indicador que te leva a pensar assim? É uma cidade que tem mais igreja do que bar. Não tem como uma cidade dessa dar errado. É uma cidade que dá 10 horas da noite está tudo fechado. Um restaurante ou outro que estende um pouco para os clientes que estão lá dentro, mas depois acabou. As pessoas querem ir para lá para prosperar, para trabalhar, para morarem com segurança, com qualidade de vida. É o que eu quero na minha vida. Morar com segurança, prosperar cada vez mais, agregar na vida das pessoas, ter bons relacionamentos e bons negócios. Eu vou buscar essa galera. Então, deixa de ser prioridade a quantidade e a prioridade começa a ser a qualidade. Tenho meus top 20? Tenho. Tenho pessoas que eu tenho certeza absoluta que, independentemente da situação,
eu faço uma ligação, essa pessoa vai estar de prontidão para me ajudar. Só que, quando eu pego agora uma ótica técnica, né? Eu lembro lá das aulas de física do primeiro ano do ensino médio, mais de 20 anos atrás, eu aprendi sobre as leis de Newton. E tem uma lei de Newton que é o princípio de ação e reação, que Sim. diz que uma força tem uma reação contrária de igual intensidade. Cara, se eu sei que você vai me ajudar de prontidão, pode ter certeza que o mínimo que eu posso fazer é quando você precisar de ajuda, eu estar lá de prontidão para te ajudar. É quando você tiver um sucesso, eu estar na primeira fileira para te aplaudir. Então isso faz com que as coisas fiquem fáceis. Eu tenho certeza que se você perguntar para qualquer uma das pessoas que está assistindo a gente agora, elas têm uma lista na cabeça das pessoas que elas podem contar. Mas, Wellington, são poucas. Eu prefiro ter poucos e bons amigos do que ter muitos amigos com baixa qualidade. Daqueles que você acha que você pode contar. É igual nos negócios. Você que entende muito bem de construção de time, recrutamento, seleção, alinhamento de vaga, cultura. Cara, honestamente, eu prefiro ter pouca gente aculturada do que ter muita gente desaculturada que, ao invés de me ajudar, vai mais me atrapalhar do que outra coisa. E atrapalha. E atrapalha, né? De verdade. E eu tenho certeza que se for para o âmbito técnico, você vai conseguir me explicar como isso atrapalha. Então, na ótica de amizade e de networking é a mesma coisa. Cara, eu prefiro ter 3 bons amigos que frequentam a minha casa, que eu tenho a confiança de deixar entrar no meu lar, onde é um local que eu vou para descansar, para viver minha vida com a minha família, do que eu ter 10 pessoas que vão para lá para olhar se o lustre está torto ou não, se eu troquei de carro, se eu comprei um relógio caro ou não. Acho que não faz sentido. Caramba, que aula. Bom, como que as pessoas te encontram, Eligan? A gente precisa de... Queria ficar aqui mais uns 50 Acabou minutos, já? uma hora Durou conversando uns 20 contigo. minutos? Primeiro, muito obrigado por ter vindo. Eu acho que foi uma aula. Acho que a gente passou pelos principais pontos do que é o conceito, depois como que a gente cria uma rede de relacionamento, depois como a gente mantém e a sustenta. E eu aprendi muito contigo. Acho que o mais legal da gente gravar os episódios é porque eu vou aprendendo junto com as pessoas que estão aqui. E como que as pessoas que estão aqui, elas conseguem te encontrar? Rede social, Instagram, LinkedIn? Meu nome é Wellinghan, né? Vale soletrar. Wellylghgan. Então, quando você colocar o Wellinghan no Instagram, você só vai me encontrar. Então, você me encontra no Instagram, WellinghanJR, porque eu sou júnior, né? E eu carrego com muito orgulho o nome do meu pai. Por isso que eu faço questão do JR. Daí a minha empresa é WJR, porque eu carrego com muito orgulho o nome do meu pai. Então, você me acha no Instagram, WellinghanJR. Você me acha também no TikTok, da mesma forma. E a gente está agora construindo o conteúdo para o TikTok, porque é a rede social que o brasileiro mais fica, né, tecnicamente falando, sobre ótica e estatística. Você me encontra também no LinkedIn, o Wellinghan, e aí, gente, qualquer lugar que você botar o Wellinghan, você vai me encontrar, mas prioritariamente no Instagram, produzo conteúdo e falo com as pessoas, respondo caixinha, dou direcionamento de negócio todo santo dia, inclusive aos domingos e feriados, no TikTok também e no LinkedIn, se quiser ter um relacionamento mais corporativo comigo, para mim vai ser uma honra agregar a todos vocês, a você, irmão. Cara, obrigado pelo convite. Foi uma honra, né? Episódio 8, então eu sei que os outros 7 pessoas altamente gabaritadas passaram por aqui. Para mim é uma honra, né? Te ajudar, te servir e tenha toda certeza do mundo que você pode contar comigo para o que você precisar. A partir de agora, os outros 7 não tiveram esse presente/benefício que você tem, tá? Isso a gente começou a partir legal. desse Obrigado. episódio. Obrigado. Mas eu queria te presentear com um livro. Eu sou fã de ler, sou fã de estudo. Aqui é o livro O Jogo Infinito, do Simon Sinek. E atrás dele ele fala uma coisa muito legal, né? Não podemos escolher o jogo, não podemos escolher as regras, só podemos escolher como vamos jogar. E um dos valores da Captas se chama desenvolvimento contínuo. E eu acredito que estudando, se conectando com pessoas melhores, se conectando com pessoas boas, a gente consegue achar o caminho das pedras. Então eu queria te presentear. Nossa, que honra. Espero que você goste. Obrigado.
Sempre dou livros que eu li e que eu gosto. Então, espero que você goste bastante. Baita presente. Eu gosto de dizer que o livro é uma fonte incalculável de conhecimento e resultado. Às vezes são 250 páginas que podem mudar a sua vida. E, cara, é incrível. Eu gosto dele também. Gosto do Simon. Ele é muito bom, né? Né? Ansioso, inclusive, pelo lançamento agora do seu. Comprarei e serei um dos primeiros a ler. Que honra, que honra. Faço questão de comprar, E vou autografar para você com muito carinho. Com orgulho. Obrigado, viu? Eu que agradeço, irmão. Bom, Deus pessoal, abençoe. Vocês podem me encontrar no Instagram, @Gustavo_Arantes_, no Instagram da Captas, @captas.io, no site da Captas, www.captas.io, e também através do LinkedIn, Gustavo Arantes. Muito obrigado pela presença de vocês. Uma ótima noite. Tchau, tchau.